entender justamente a ligação que quer se fazer com a espiritualidade, porque o salto quântico é um salto espiritual, né? Eu sou o professor Mauro Trojan, eu sou professor de física há 35 anos, né? E aproximadamente há 10 anos eu estudo bastante a doutrina. E como todos nós, tem muita coisa para a gente aprender aí, e tem muita coisa para a gente ler. Infelizmente o nosso tempo não é tão grande assim, né? Pois vamos ver. Ondas. Nós vamos precisar de uma pequena noção em ondas. O que são ondas? A gente tem uma noção muito clara no dia a dia do que são ondas, né? O mar, por exemplo, ele é recheado de ondas. Eu pego uma corda e começo a fazer pulsos nessa corda, eu crio uma onda. O som é uma onda, a luz é uma onda, o micro-ondas que eu tenho lá em casa é uma onda, né? O celular emite ondas. Tudo isso, hoje nós somos rodeados de ondas, né? A gente tem uma dependência, falava em dependência antes muito grande, e com a ondulatória é uma delas. Mas o que são ondas? As ondas são perturbações. Exatamente isso. Quando tem um meio tranquilo, límpido, e ele é perturbado, é porque se criou uma onda. Elas se propagam tanto no vácuo em meios materiais, transportando energia. Esse é o principal ponto. Eu costumo dizer que a onda nada mais é do que o cavalo de transporte da energia. Pessoal, energia não anda. Energia tem que ser assoprada. Energia, ela precisa cavalgar em alguém. E o agente de transporte da energia é a onda. Correto? Pois bem, quanto à natureza das ondas, podem ser mecânicas, que são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, ondas no mar, o som, ondas de uma corda. Eu acho incrível quando a gente vê determinados filmes de ficção, e não faz muito tempo que eu vi um, que cometem pecados incríveis, né? Por exemplo, um filme que eu vi, 2 cosmonautas no espaço aberto, flutuando, levitando, tiram seus capacetes e começam a conversar. Inclusive dizendo assim, fantásticas essas cápsulas de oxigênio do doutor não sei lá o que a gente coloca nas narinas e consegue respirar aqui no vácuo. Mas e como é que poderiam estar falando? Correto? Segundo, como é que não explodiam? Porque nós temos uma pressão interna muito violenta que quem nos conserva é a pressão atmosférica externa. Por isso que aquela roupa dos astronautas é uma roupa altamente pressurizada. Por isso que a cabine de um avião é pressurizada, senão nós explodiríamos. Por causa da nossa pressão interna, romperíamos todas as nossas artérias, nossas veias, correto? Que dependem desse equilíbrio entre pressão interna e pressão externa. Quando a tua pressão interna sobe demais, tu já sabe o que acontece. Correto? Por isso que a gente tem que regular ela. Isso é o som. É uma onda mecânica. E as ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de meio material para se propagar. Elas podem se propagar tanto no vácuo, que é a ausência de matéria, como também em certos tipos de materiais. Exemplo, a luz. Não só a solar, como qualquer luz, correto? As ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, entre muitas outras. Aqui eu gostaria de abrir um pequeno parêntese, que tem uma discussão interessante. Vocês já ouviram falar no fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é, na verdade, o criador de toda a matéria e do próprio éter. Nós somos frutos do fluido cósmico universal. O nosso princípio vital, que é justamente oriundo do fluido cósmico universal, que é quem mantém a coesão do nosso corpo, dos nossos órgãos e de toda essa estrutura material que nós temos, ele é alimentado pelo fluido vital. O fluido vital e o princípio vital, o fluido vital é aquele que nós renovamos. Respira fundo, tu está renovando o teu fluido vital. Para quê? Para manter o teu princípio vital. Da onde que tudo isso veio? Do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, isso os espíritos nos dizem, ele é tão sutil, que o homem ainda não tem equipamento para captá-lo. Então, onde a gente diz que é vácuo, ausência de matéria, tem fluido ali, o fluido cósmico universal, que, na verdade, toma conta de tudo, de todo o universo imaginável. Se é que vocês conseguem imaginar o universo. Vocês conseguem? Vamos tentar? Sabe qual é a distância da Terra até o final do nosso sistema solar? 5 bilhões de quilômetros, aonde ali está Plutão. Sabe quem é? 5 bilhões de quilômetros, eu falei. Sabe quem é
o nosso sistema solar, um dos milhões que compõe a Via Láctea, que é a nossa galáxia. E sabe quem é a nossa galáxia? Uma das milhões de galáxias que compõem o universo. Vocês conseguem entender o universo? E a gente tem a petulância de dizer que o planeta Terra é o único que tem vida, correto? Mas enfim, não vamos começar a viajar demais, né? Onda mecânica, tá aí ela, olha que maravilhosa. É uma onda que se forma na matéria, precisa de matéria para se formar, correto? A onda eletromagnética, ela é uma combinação perpendicular entre dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Vai, precisaria saber isso? Não precisa. Mas para a gente ter uma noção da origem de uma onda eletromagnética. Uma vibração elétrica, uma carga elétrica, ela gera em torno de si um campo elétrico. E se ela estiver se movimentando, ela gera em torno de si um campo magnético. A junção desses dois campos, o elétrico e o magnético, que surge da carga elétrica, forma uma onda eletromagnética, que é essa que vocês vê nesse gráfico que tem aí. Quer um exemplo dela? Maravilhoso exemplo, né? O Sol. Inclusive os bons espíritos nos trazem a informação científica de que o fluido cósmico universal ele é muito potencializado pelas ondas solares, pela luz. Por isso que em espiritismo a gente fala tanto em luz. A luz é a base de tudo, correto? Agora, algumas coisinhas só para vocês entenderem, bem simplesinha para vocês entenderem quando aparece. Comprimento de onda e frequência, correto? O que é o comprimento de onda? Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui o morrinho para cima e o morrinho para baixo, né? Isso aqui é um comprimento de onda. Veja que o comprimento dessa onda vai daqui até aqui, ó. Aqui começa outro comprimento de onda e assim por diante, ó. Olha esse comprimento de onda aqui, estão vendo? Ele é menor ou maior que esse aqui? Bem menor. Então, o comprimento de onda, a onda ela tem duas características. A frequência, que é o quê? É a vibração e o comprimento de onda, correto? Normalmente as ondas de grande comprimento de onda são ondas de baixa frequência. E aquelas para acompanhar de grande frequência porque tem pequeno comprimento de onda. Uma coisa compensa a outra, no andar da onda, correto? Aí nós juntamos para a clássica, é a única, por favor, é a única fórmula que eu vou mostrar para vocês. Nos próximos 5 minutos, tá? Correto? Olha aqui, ó. Não, olha aqui, ó. Essa aqui é a equação clássica de onda, para vocês entenderem. E olha como é fácil de entender. Olha aqui, ó. A velocidade de uma onda é o produto entre o seu comprimento de onda, e a sua frequência. Pessoal, todas as ondas eletromagnéticas no mesmo meio, por exemplo, o vácuo tem a mesma velocidade. A luz tem a mesma velocidade da micro-onda, da onda de rádio, do raio-x, do raio gama, tem todos. Só que daí o que acontece? Como eles têm a mesma velocidade, quem tem pequeno comprimento de onda, para conseguir acompanhar a velocidade, tem que ter grande frequência. Então quem, na verdade, é pequenininha, tem que vibrar muito para acompanhar aquela outra que é grandona e que pode ir mais devagar. Dá para entender isso? Porque elas andam na mesma velocidade, que a gente chama de velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, 300 milhões de metros andados num segundo. Por isso que quando a gente aciona um disjuntor e liga uma lâmpada, a gente não vê a luz sair da lâmpada e chegar. Mas ela fez isso. Só que a gente não consegue, com a nossa visão, acompanhar 300 milhões de metros por segundo. Aí vocês vão falar assim, estava a 2 anos luz daqui, o tal da explosão se deu a 2 anos de luz daqui, não é? Sabe o que é isso? A luz ficou andando durante 2 anos a 300 milhões de metros por segundo. Onde é que estava a tal da explosão? Correto? Aí a gente tem que cuidar até para não pirar, né? Olha só que bonito isso. Espectro sonoro. Pessoal, você sabe o que a gente ouve? A gente, na verdade, olha aqui, os sons audíveis para o ser humano, eles não são sons audíveis também para os outros animais. O ser humano consegue captar ondas sonoras. Lembra que ela é uma onda mecânica? Aqui, ó. Captamos aqui, ó. Correto? Tem que ter ar, ou tem que ter meio material. Ela anda na água, ela anda no ferro, ela anda em qualquer meio material. Correto? E nós captamos sons de 20 a 20 mil hertz. Hertz é a unidade de frequência que significa ciclos por segundo. Ciclos, esse aqui é o ciclo.
Lembra? O comprimento de onda é o ciclo, ciclos por segundo. Então a onda que nosso ouvido consegue captar é de 20 a 20 mil Hz. O resto a gente não ouve. O que tiver acima de 20 mil Hz eu não ouço, o que tiver abaixo de 20 Hz eu não ouço. O nosso ouvido é um ouvido feito no Paraguai legitimamente. Pessoal, é de uma pobreza auditiva o nosso ouvido. E o pior é que quando a gente vai ficando velho, piora tudo, né? Ah, uma vez eu ria disso quando eu dava aula hoje. Deus me castigou, né? Pois bem, olha aqui, ó. Por exemplo, os golfinhos. Você lembra qual é que é a faixa que a gente ouve? De 20 a 20 mil. Guardaram bem? Os golfinhos ouvem de 150 a 150 mil Hz. Os golfinhos ouvem aproximadamente 7 vezes mais do que o limite que eu consigo ouvir. O morcego, de 1000 a 120 mil Hz, você sabia que o morcego é cego. O morcego seguia pelo quê? Ele emite uma onda, a onda bate no obstáculo e volta e ele capta e desvia o obstáculo. Correto? Ele capta ondas de 120 mil Hz, nós captamos de 20 mil Hz, só lembrar vocês. E sabe o que é 20 mil Hz? Para nós um som muito agudo. O som de alta frequência é um som muito agudo, o som de baixa frequência é um som pouco agudo. O morcego capta um som agudíssimo. Nós temos hoje, tem uma peruana que canta, a gente vê no vídeo, nunca vi ela ao vivo, e ela vai, como? Exatamente. Como é que é o nome inteiro? Kama Sumac, né? Acho que é isso. Luma Sumac. É. Ela vai aumentando a frequência da voz, vai indo para um agudo, tu para de ouvir ela. E ela está vibrando as cordas vocais se despedaçando. Mas tu não ouve mais, porque passou dos 20 mil Hz. Tu não ouve mais. Eu não disse que é feito no Paraguai? Nós emitimos sons que a gente não ouve. Tem cabimento isso? Correto? Um cachorro. Quando o cachorro correr, corra junto. Ele ouviu alguma coisa que tu não ouviu. Ah, tenha certeza. Ele ouviu alguma coisa que tu não ouviu. É ou não é assim? Correto? A gente acha que é só o faro. Não, não é só o faro. O faro dele também é bem mais desenvolvido que o nosso. Mas... E o gato a mesma coisa. Se o gato saltou e fez... Ah, corra. Pelo menos sai daquele ambiente até descobrir se é um espírito bom ou ruim. Né? Correto? Que o gato também captou isso aí. Entenderam porque o nosso ouvido é deficiente? Mas essas são as ondas sonoras. Eu não quero provocar nada, tá? Mas quanta coisa pode estar acontecendo aqui que a gente não ouve? Né? Pois bem, vamos continuar? Eu mostrei para vocês o espectro sonoro. Agora eu vou mostrar para vocês o espectro eletromagnético. O espectro sonoro é a onda mecânica. O espectro eletromagnético é a onda eletromagnética. Pessoal, olha a faixa que a gente enxerga aqui, ó. Nada. Tu enxerga uma onda de rádio? Não. Tu enxerga um micro-ondas? Não. Tu enxerga um infravermelho? Não. Tu enxerga um ultravioleta? Não. Raio-x? Não. Raio-gama? Não. Mas são todas ondas iguais. Andam com a mesma velocidade e diferem na frequência ou comprimento de onda. Grande frequência, pequeno comprimento de onda, grande comprimento de onda, pequena frequência. Produto da velocidade. Lembram? Então, se esse aqui foi feito no Paraguai, onde é que foi feito esse aqui? Na China. E eu ainda tenho que usar óculos. Né? Ainda por cima a gente tem que usar óculos. Né? Olha só. Então esse aqui, ó, é o espectro visível. É o arco-íris. Quem não sabe, a luz branca, quando ela passa num prisma, e um prisma pode ser uma gotícula de água, ela se abre em 7 luzes. Se vocês olharem o arco-íris, vocês vão ver da frequência mais baixa, que é o vermelho, para a frequência mais alta, que é o violeta. Vocês estão num curso apométrico. Eu estou falando de frequência vermelha e frequência violeta. Frequência baixa e frequência alta. Correto? Pois bem. Aqui é uma confusão, mas só para vocês terem uma ideia, né? Ali, ó. As ondinhas todas. Nem preciso ficar muito aqui. Agora, olha aqui. Olha aquela equação que teve gente que torceu o nariz quando eu coloquei. Olha como ela é simples. Da onda de rádio para o raio gama, que são ondas todas iguais, passando pela luz visível, aquela que nós enxergamos naquela faixa de frequência, aumenta a frequência. Só que à medida que aumenta a frequência, o que acontece? Diminui o comprimento de onda. Só tem um detalhe que eu não tinha falado ainda. A energia acompanha a frequência. Então, uma onda de grande transporte energético é uma onda de grande frequência. A gente não aumenta a vibração de um corpo para que aumente a energia. O que é aumentar a vibração? Aumentar a frequência.
Porque aumentando a frequência está aumentando a energia. Entenderam? Na mesma proporção do aumento de frequência, aumenta a energia. Na mesma proporção da diminuição do comprimento de onda, aumenta a energia. Correto? E dá pra gente entender a onda de muita frequência, aquela, sabe, aquela louca, assim. E a outra, não, é de baixa frequência. Essa aqui é de muita energia. Essa aqui é de baixa energia. Estão entendendo? A velocidade de uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz, no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Segundo Einstein, já ouviram falar desse rapaz, né? Tá? A maior velocidade do universo é o limite. Hoje, graças aos nossos mentores científicos, que estão no outro lado, o nosso pensamento, por exemplo, é uma onda eletromagnética, vamos falar bastante dele ainda hoje, correto? Que tem velocidade superior à da luz. Só que a ciência terrestre não consegue medir isso, a ciência terrestre não consegue avaliar isso. Isso tudo vem do meio espiritual. Pessoal, da onde que vocês acham que nascem os grandes cientistas? Eles são plantados aqui na Terra para que a gente evolua cientificamente, correto? Só que quem lê qualquer livro da base do Espiritismo, o livro dos médios, o livro do Céu e a Terra, o livro dos Espíritos, quantas vezes é falado assim, isso vocês ainda não têm condições de compreender? Então tem que esperar, não adianta. Tem coisas que a gente não tem condições de compreender e aos poucos a nossa ciência está evoluindo. Provavelmente a gente tenha descoberto há pouco tempo a partícula divina, que seria o surgimento de tudo e que aí daria conexão do lado espiritual com o lado científico. Porque, que nem dizia Einstein, a ciência sem a religião, correto? Ela não existe. A religião sem a ciência é manca. Elas têm que se unir, correto? E os cientistas não fazem isso. A gente que está estudando a doutrina, quanto psiquiatra conseguiria fazer melhorar muito o seu cliente se ele acreditasse na doutrina? Nós temos um psiquiatra de Pelota chamado, o sobrenome é Lopes, é Paulo Lopes, acho que não é Paulo Lopes. Sérgio Lopes, obrigado. Que ele diz assim, eu hoje estou tendo resultados fantásticos, ele tem palestras fantásticas, inclusive nesse fim de semana, sábado, sexta e sábado, tem o encontro da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, correto? E ele vai estar, se não me engano, ele vai estar palestrando. Olha, pessoal, quem pode ir, vá. É uma evolução que a gente tem em todos os sentidos. Ela é na UX. Ela é na UX, né? É na UX, tá? No anfiteatro. Eles sempre fazem lá, né? Pois bem, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Cerca, está errado ali, tá? Aí falhou a tecla do computador. Cerca de 1.200 km por hora. Pessoal, olha só. 340 metros, só. 300 milhões de metros. Vocês sabiam que quando dá um raio, o relâmpago e o trovão acontecem juntos. Só que a gente vê o relâmpago antes e depois ouve o trovão por causa disso. Enquanto a luz do relâmpago vem a 300 milhões de quilômetros por segundo, o retardado do som, correto? Vem a 340 metros por segundo. Então eu vejo antes, depois eu ouço. E às vezes, conforme a distância que está, é muito significativa a diferença, correto? Por causa disso. Por que numa tempestade vemos o raio primeiro? Agora o Deb Mental respondeu antes a pergunta. Nem me lembrava que perguntava ali. Note onde o som é mais rápido, a luz é mais lenta. Por exemplo, meio de propagação, o ar. O som anda 340 metros por segundo. A luz a 300 mil quilômetros por segundo. Vocês notaram que enquanto eu estava fazendo essa lâmina, eu derrubei o cafezinho em cima. Né? Já era madrugada, estava tomando café. Deve dizer, agora ela vai assim para ser parte da minha história. Né? A água, olha como o som aumenta a velocidade na água. No ferro, o som chega a andar 5.000 metros por segundo, contra 340 no ar. Vocês já viram filmes em que os indígenas, na época do Velho Oeste, queriam saber se o trem vinha vindo, eles se abaixavam e botavam a orelha no trilho, porque o som chegava rápido para ele ouvir. Em compensação, olha como cai na água a velocidade da luz. Correto? Cai significativamente a velocidade da luz. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela é freada pelo meio mais denso. Enquanto a onda
mecânica, ela é acelerada pelo meio mais denso. Vídeo, som e a luz. Quando eu falo mecânica e eletromagnética, sempre pense em som e luz, que vocês vão fazer um comparativo legal. Tá? Pois bem, deixa eu levantar umas dúvidas para vocês. Vocês viram quanto é que a gente enxerga? Vocês viram quanto é que a gente ouve? Existem dois tipos de ondas, duas naturezas de ondas. Mecânicas e eletromagnéticas, não existe outra conhecida. Ou é mecânica, e eu só tenho esse poder de captação, ou é eletromagnética, só tenho esse poder de captação. Assim como eu não ouço um som de 25.000 Hz, eu não enxergo uma micro-onda. Aí eu pergunto a vocês, será que é muito difícil o outro mundo estar acontecendo aqui e a gente não está vendo nem ouvindo? Né? Correto? Porque tudo isso é ciência. Nós não vemos, talvez até aquelas palavras que Jesus profeciou, vocês ainda não estão a tempo de entender, estejamos vivendo isso também. Talvez com a nossa evolução, assim como nós já temos médios poderosos, médios visuais, que conseguem ver, inclusive, correto? Pode ser que nós todos evoluamos para isso. Mas hoje é assim, né? Aí a gente tem um pouco da ciência aliada à doutrina. Esse rapaz que vocês veem é Isaac Newton. Viveu aproximadamente 450 anos atrás. Tá? Sem querer, ele pegou um prisma de vidro, a incidência de uma luz solar bateu nesse prisma e ele notou que esse prisma abriu as 7 luzes. E ele que aí detectou e colocou na ciência de que a luz branca, que é a luz visível, ela pode, na passagem por um meio denso e apropriado, se abrir em 7 luzes. Correto? Como é o caso do arco-íris. Aqui a gente consegue ver bem direitinho o famoso prisma de Newton. Né? E notem aí, ó. Vermelho, o que vem depois? A laranja, amarelo, verde, azul, lilás e violeta. Correto? Então, a 7zinha aí, tá? Pois bem, assim se dá a dispersão luminosa. Ó. Vem a luz branca, bate no prisma, já começa a dispersar, esse fenômeno se chama dispersão e se abre nas 7 luzes. De cima para baixo, nós temos o quê? Aumento de... O que aumenta do vermelho para o violeta? Frequência. Consequentemente, diminui o comprimento de onda. E todas andam com a mesma velocidade. Correto? Tá? Tá claro isso? Que isso é muito importante para nós, tá? Ficou tranquilo? Luz vermelha, olha aí, ó. O que ela é? Grande comprimento de onda e pequena frequência. Luz azul, nem precisa ser o violeta, é uma luz de pequeno comprimento de onda, mas grande frequência. Violeta, então, nem se fala. Ó, então, a frequência cresce do vermelho para o violeta. Tá? Pessoal, não sei se deu estalo. A luz, que eu estou dizendo que é um dos fenômenos mais importantes criado pelo nosso Criador, se dispersa em 7 luzes. Quantos corpos nós temos? Do físico ao espiritual, ao átmico? 7. Quantos chácaras nós temos? 7. Quantos pulsos a gente dá quando quer desdobrar uma pessoa? 7. Será que são coincidências? Entenderam? E tudo vem do 7 da luz. Das 7 luzes, tenha certeza disso. Agora que a gente já provocou, ó. E vocês sabiam que a ordem dos 7 corpos é do vermelho ao violeta? Que acompanha a ordem dos 7 chakras? O básico é o vermelho e o coronário o violeta. Correto? E ali estão os corpos. E mais bonita é essa, né? Os 7 chakras. Então aí eles, na mesma ordem. Correto? Do vermelho ao violeta. Por que será que Deus colocou na nossa mente a luz violeta? Porque ela é de maior frequência. Eu preciso de maior frequência. Correto? Então as coisas não são feitas aleatoriamente, com certeza. De novo as 7 luzes, para lembrar. E agora nós vamos à velocidade da luz. Vocês já ouviram falar nessa equação aqui? Sim. Equação de Einstein, né? Isso é a energia
Eu posso transformar matéria em energia. Por exemplo, uma usina nuclear faz isso. Transforma moléculas, átomos, matéria de urânio ou plutônio, correto? Em energia. Para vocês fazerem uma ideia do poder que isso tem, e por isso que nós temos que rezar pela Coreia do Norte, correto? Para botar naquele ditador um pouco de humildade, um pouco de humanidade, talvez seja a questão certa, correto? E nós não estamos muito longe do rapaz aqui da América do Norte, que também é outro doido, correto? E aí nós estamos muito próximo de um colapso, quando dois doidos se encontram, correto? Pois bem, a massa vezes isso aqui é a velocidade da luz ao quadrado. A massa em quilogramas, velocidade da luz ao quadrado, em metros por segundo, nós teríamos 300 milhões de metros por segundo. Multiplicado por 300 milhões de metros por segundo. Vocês conseguem imaginar que número dá isso? Multiplicado por 1 quilograma de urânio, vocês têm uma ideia de qual é a energia que isso vai gerar. Correto? É muito poderosa. Hoje nós temos bombas atômicas, correto? Com propensas a expandir uma energia em torno de 25 mil vezes maior do que as largadas em Nagasaki e Hiroshima. A gente não faz ideia do que... Hoje, se quiser, eles nos destroem o mundo inteiro. Correto? Eu não gostaria. A velocidade da luz depende do meio que se propaga. Aquilo que eu já falei para vocês antes. Ó. Ar ou vácuo, que é o vazio, 300 mil km por segundo. O ar é um pouquinho menos, porque já é matéria, mas é muito pouco menos. A água cai bastante, o vidro cai bastante. Olha só, no diamante, cai quase a terça parte, a luz atravessando um diamante. Vocês nunca viram a luz atravessar um pedaço de diamante desse tamanho, por exemplo? Gostariam de ver, né? Gostariam de ver. Pois bem. Pessoal, agora nós temos que dar uma olhadinha, são 5 fenômenos ondulatórios. Muito simples de entender, porque são muito práticos. Reflexão, refração, difração, interferência e polarização. A dispersão luminosa que eu mostrei para vocês no prisma de Newton, aquilo não é um fenômeno ondulatório, tá? Fenômenos ondulatórios são esses aqui. Quem é que é a reflexão? A luz bate e volta. Precisa uma superfície refletora para que isso aconteça, correto? A gente fala da luz, mas a micro-onda é refletida, o raio-x é refletido, correto? Nem entrei nesse mérito. Qual é que é a luz de maior frequência? Vocês lembram ainda? Violeta. Depois do violeta no espectro eletromagnético, a primeira que a gente não enxerga mais, qual é que é? O ultravioleta. Eu não enxergo ela. E depois vem o raio-x. Vocês lembram que quanto maior a frequência, maior a energia. Por isso que o raio-x entra no teu corpo e brinca lá dentro. Correto? Porque ele é poderosíssimo na energia. E o raio gama, ele é superior a ele. E aí, o raio gama é o grande problema da radiação. Enfim, a matéria radioativa, ela é alfa ou beta. Alfa radioativo ou beta radioativo. Só que o alfa radioativo e o beta radioativo, os dois têm gama, e o grande problema é o gama. Esse entra no nosso corpo e destrói. Não só brinca, como destrói. A reflexão, então, refração. A refração é um fenômeno pelo qual a luz bate numa superfície refratária e muda a sua velocidade e a sua trajetória. Os índios sabiam disso. O cara que vai pescar com um arpão está enxergando o peixe ali, se ele jogar lá, ele não vai acertar nunca no peixe. Ele vai ter que jogar antes, porque o peixe vai estar ali. Só que a luz, o peixe está aqui, ó. A luz sai daqui e quando vem para o ar, ela troca a trajetória. O olho do cara está aqui. Aí ele enxerga o peixe aqui, ó. Entenderam? Sim. Quer ver que coisa fantástica que talvez vocês nunca tenham notado? Isso aqui, vocês já notaram? Não parece que o porretinho aí está quebrado? Ele não está quebrado. Chega em casa e faça essa experiência. Pega uma caneca que não seja transparente, coloca uma moeda no fundo e levanta a caneca até que vocês deixem de enxergar a moeda. Bom, aqui onde eu estou não enxergo mais a moeda. Manda alguém colocar água dentro. À medida que começa a colocar água, tu enxerga a moeda de novo. Porque a luz se desviou e veio para o teu olho. Isso se chama refração.
Então a reflexão bate e volta, a refração bate e vai, alterando a sua velocidade. Na reflexão não altera a velocidade. Difração. Imagine que tem um tijolo aqui e ondas de água batem no tijolo e depois do tijolo elas vão fazer isso aí. Ou seja, elas transpassam o obstáculo, ou seja, se difratam. Correto? Esse é o fenômeno da difração. Passar por um obstáculo. Tá? Interferência, muito simples de entender, fenômeno em que dois ou mais pulsos se superpõem, dando origem a uma nova configuração de onda, com uma amplitude diferente. Amplitude é a altura da onda, tá? Amplitude é isso aqui, ó. Isso aqui é amplitude. Então, por exemplo, interferência construtiva. Duas amplitudes que se somam, ó, vem vindo uma da esquerda para a direita e uma da direita para a esquerda. Quando elas chegarem juntas, elas vão fazer isso aqui, vão aumentar a sua amplitude. Entenderam? E a destrutiva é quando uma vem por cima e outra vem por baixo. Quando elas se encontrarem, acabou. Isso é interferência. Todas as ondas interferem. Tá? E finalmente a polarização. A polarização se dá com a luz quando ela passa por um polarizador. A luz vibra em todas as direções. Se o polarizador tiver uma direção vertical, quando ela passa, ela elimina todas as outras direções e passa apenas com a vertical, se o polarizador está na vertical. E se eu colocar o polarizador na horizontal, eu destruo a luz. Sabe o exemplo prático que a gente tem disso aí? Óculos escuros. Olha aqui, ó. Aqui tu tá com óculos escuros, aqui tu não tá. Ele polariza a luz, diminui a intensidade luminosa, para não judiar do teu olho. Tá claro? Então, os 5 fenômenos: reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Tá? Em 1900 surge esse rapaz aí. Já ouviram falar nele? Max Planck. Esse cara foi muito peitudo. Em 1900, pelas experiências que ele fez, ele constatou o seguinte: que a luz poderia não ser uma onda, não ser uma onda eletromagnética. Que a luz poderia, ao invés de ser a energia da luz ser transportada por uma onda, ela seria formada por pequeníssimos pacotes de energia, todos eles andando juntos numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Vocês imaginam o rebuliço no meio científico que foi isso em 1900? Nós estamos falando de 117 anos atrás. Correto? Tente imaginar o seguinte: sabe quando a gente vai na janela e bate o cobertor assim que levanta uma poeirinha? Tem alguns que quando batem não enxerga mais nada, mas tenta, né? Imagina o seguinte: imagine que cada uma daquelas poeirinhas, mas infinitamente menores do que ela, estivessem viajando a 300 mil quilômetros por segundo, várias delas juntas formando um facho luminoso. Essa foi a teoria do Planck. Pois bem, ele chamou cada um desses viajantezinhos que levavam de energia de pacotes de energia. Pacote de energia, do grego, traduzido literalmente, significa quantum. E o plural de quantum, pacotes, significa em grego quanta. E aí vem a teoria dos quanta, a física quântica. Compreenderam? Mais adiante tem um outro rapaz que nós vamos falar que chamou o quantum de fóton. A mesma coisa, é o pacotinho de energia. Pois bem, olha só. Não, ainda não. Entenderam isso? Da onde veio tudo de física quântica? Aí, pessoal, um tribunal de Berlim, da Confederação Mundial de Pesos e Medidas, os grandes cientistas da humanidade, fizeram que o Planck explicasse a nova teoria dele. E ele chegou lá e explicou. Mostrou como é que seria a luz, na verdade, não sendo uma onda, e sim formada por corpúsculos que ele denominou de pacotes, que era quanta. Correto? Aí começaram a questionar ele. Dá para imaginar a luz como pacotes de energia refletindo? Claro. Tu tem um conjunto de pacotes que batem numa superfície refletora e se reflete. Dá para imaginar? Dá, né? Dá para imaginar um pacote ou pacotes de energia se difratando? Dá. Quando batem na água, desviam a sua trajetória? Também dá. Dá para imaginar um pacote de energia, os pacotes de energia se difratando, ou seja, batem no obstáculo, desviam e se juntam de novo? Putz, aí ficou complicado, né?
como é que vai explicar que bate, os pacotes se desviam? Não conseguiu explicar. Aí ele levou o primeiro tranco. Explica pela teoria quântica da luz de pacotes que ela se interfere, formando interferência construtiva ou destrutiva. Como é que os pacotes vão se interferir? Levou o segundo tranco. Mesmo que ele tenha explicado a polarização, que é fácil, a teoria dele não explicou a difração e a interferência. E aí surge o comparativo. A teoria clássica, a luz é uma onda, explica todos os fenômenos e a onda transporta energia de forma contínua a 300 mil km por segundo. Na corpuscular dos pacotes, a quântica, a luz seria formada por pacotes, mas não explica os fenômenos da difração e da interferência. E na verdade, a energia seria transportada por pacotes andando a 300 mil km por segundo. Planck foi para a periferia do processo científico, foi execrado legitimamente do processo, desacreditado do processo científico, até que em 1905 surgiu esse rapaz. Com o efeito fotoelétrico. Vocês já ouviram falar? Isso tem tudo a ver com o lado espiritual. Agora nós estamos chegando lá, pessoal. Ele conseguiu provar o seguinte, olha que fantástico, não pergunto como é que em 1905 ele conseguiu provar isso. Em determinados metais, a gente fazia incidência de luz, e a luz liberava elétrons desse metal para que viessem a formar a corrente fotoelétrica. Pessoal, 1 grama de cobre, que é um bom condutor, tem aproximadamente 10 na 18 elétrons livres. A matéria ela não é toda fechadinha. Vocês sabiam que se nós pegássemos a Torre Eiffel e compactássemos toda a matéria, tirássemos todos os vazios da matéria, ela viraria uma estatueta de 24 centímetros. Nós temos muitos vazios na matéria, correto? Então, e com facilidade, os elétrons dos átomos conseguem escapar e viram elétrons livres dentro da matéria. Os bons condutores são os que têm muitos elétrons livres. Por quê? Porque com um campo elétrico a gente orienta, faz todos eles marchar direitinho, formando a corrente elétrica. E o que ele fez aqui? Ele pensou assim, esse elétron aqui, se ele receber energia, eu consigo tirar ele da placa. Eu energizo ele, faço ele vibrar, ele vence as forças da matéria e salta para fora, e ainda por cima, lá fora, ele vem formar, no ar, ele vem formar uma corrente, a corrente fotoelétrica. Não precisa do fio para o elétron transitar lá dentro. Quando o Einstein fez isso, também foi uma revolução científica. E aí ele notou o seguinte, quando ele lançava a luz alaranjada nesse elétron, ele não desprendia. Daí ele lançava a violeta e ele desprendia. Por quê? Mais energia. Entenderam? Pois bem, mas aí ele sonhou muito com isso. Imagina, bem aquilo ali, está acontecendo. Só que ele chegou à seguinte conclusão. Não teria como a luz chegar de forma contínua e se distribuir nos elétrons para que eles saltassem e formassem a corrente fotoelétrica. Só teria uma maneira de provar isso. E ele provou. Ela teria que chegar em pacotes. Correto? Está revitalizada a teoria de Planck. Em 1905 por Einstein. Aí, pessoal, o Einstein, inclusive, aí o Planck revive, passa a ajudar ele e cria essa equação aqui, A energia é dada, a energia de cada fóton que chega, cada pacote que chega no elétron, é o produto entre uma constante, que é a constante de Planck, essa aqui não interessa, vezes a sua frequência. Daqui que vem, quanto maior a frequência, maior a energia. Aí chamaram o Einstein, o tal do tribunal, aquele também, correto? Explica então, o Planck não conseguiu explicar, se a luz é formada de pacotes, explica como é que ela se interfere ou como é que ela difrata. Ele disse, não sei, não faço a mínima ideia como é que ela faz isso. Agora eu gostaria que vocês explicassem o efeito fotoelétrico pela teoria ondulatória. HF não é uma antena? O HF é uma antena, mas aí é constante de Planck vezes a frequência, tá? É mera coincidência, não tem nada a ver. Entenderam? Então o que acontece?
Ele não consegue derrubar a teoria eletromagnética, correto? E eles não conseguem derrubar a teoria quântica, a teoria corpuscular. Aí se forma essa teoria. A luz, às vezes, tem comportamento ondulatório, outras têm comportamento corpuscular. Às vezes ela é uma onda, às vezes ela é um pacote. A teoria ondulatória explica todos os fenômenos, mas não explica o fenômeno fotoelétrico. A corpuscular não explica a difração e a interferência. Correto? Aí sabe o que surge? A dualidade onda-partícula. Então, surge a teoria dual da luz. A luz às vezes tem comportamento de onda, às vezes tem comportamento de corpúsculo. Correto? Para nós, em determinados fenômenos a luz se comporta como se tivesse natureza ondulatória e em outros como se tivesse natureza de partícula. As duas teorias da natureza da luz se completam. Cada teoria por si só é correta para explicar determinado fenômeno. Não há fenômeno luminoso que nenhuma delas possa explicar. Os conhecidos. Correto? A luz nós temos muito para conhecer dela aí. Aí surge então a física quântica. E aí, baseado no Einstein, baseado no efeito fotoelétrico, baseado na teoria corpuscular, eu consigo explicar o salto quântico. Que eu não explicaria pelo fenômeno ondulatório da luz. Pessoal, a base da base de um átomo. Todo mundo tem uma ideia do que seja. Um núcleo, onde estão prótons e nêutrons, e os elétrons na eletrosfera vagando em órbitas em torno do núcleo. Essa é a base, correto? Não precisamos saber mais do que isso. Pois bem, em 1903 surge Niels Bohr. E o Bohr consegue comprovar o seguinte. Olha que coisa fantástica. Ele consegue comprovar, inclusive, no átomo de hidrogênio. Se eu tiver... Está quente, né? Estou vendo se a banana. Vamos ligar um pouquinho mais. Qual é a temperatura? Vocês querem 26 graus, tá bom? Agora liga. Vai ligar. Dá uma geladinha aí, até pra, né? Até pra gente. Olha que fantástico, pessoal. Nós temos um elétron que está nessa órbita em torno do núcleo. Ele recebe por parte da luz um fóton. Então ele é devidamente energizado e ele salta para essa outra órbita. Por quê? Porque o núcleo, quem é que está, basicamente assim, quem é que está no núcleo? O próton, que tem que carga positiva, e os nêutrons. E o elétron tem carga negativa. Então, se o elétron parasse, ele é atraído para o núcleo. Assim, se a Lua um dia parar, corra, porque ela vem para a Terra. E a gente não sabe onde é que ela vai cair. Correto? Por que ela não... A Terra está puxando ela, assim como o Sol está puxando a Terra. Por quê? Porque ela está em movimento. Então é como eu pegar uma pedra, amarrar num cordão e fazer essa pedra girar. A força centrípeta da pedra está puxando ela para a minha mão. Mas ela não vem para a minha mão, por quê? Porque essa força apenas faz ela trocar a trajetória. Correto? Isso se chama força centrípeta, vocês já ouviram falar. Correto? Pois bem, nesse caso, o elétron está sendo puxado aqui para o núcleo. Então, se ele consegue se energizar, ele salta de órbita, ele tenta se afastar. Porque qual é que é do elétron? Ele quer se tornar um elétron livre, ele quer sair do átomo. Mas para sair do átomo, ele tem que se energizar. Entenderam? Então, ele recebe um fóton, lembra o que é o fóton? É o quantum, é o pacote de energia. Se ele receber um fóton, por exemplo, de luz verde, e não se mexer, foi por quê? Porque foi pouca energia que chegou nele, ele não conseguiu dar o salto. Agora, então eu pego e mando uma luz violeta, uma luz azul, aí ele consegue dar o salto. Agora o interessante, que ainda não é explicado, é que esse salto aqui, o elétron desaparece daqui e aparece aqui. Não tem meio termo, não tem ele dar um saltinho e vir até aqui. Tem como quando tu está subindo uma escada, tu subir metade do degrau? Não tem, ou tu bota o pé em cima do degrau, ou tu tropeça. A mesma coisa o elétron não tem eu recebi pouca energia, eu vou vir só até aqui. Não tem. Tu tem que receber a quantidade de energia, que é exatamente a energia dessa órbita menos a energia dessa órbita. Por exemplo, essa órbita é 4. Nem vamos falar em
em unidade nada. Essa órbita é 4, essa aqui é 1. 4 menos 3 dá, 4 menos 1 dá 3. Ele tem que receber 3 de energia para saltar para essa aqui. Entenderam? Do que vocês são compostos? De moléculas. As moléculas são compostas de quê? De átomos. Quer dizer que eu tenho elétron em todo o meu corpo? Graças a Deus. Será que eu poderia fazer ele saltar lá no átomo para saltar a molécula, para saltar o meu corpo? Acho que sim, né? De que maneira? Fornecendo o que para ele? Energia. E o que o nosso pensamento pode fornecer? Vou continuar, senão daqui a pouco a gente pira, tá? Então, ó, fóton, a mesma coisa acontece ao contrário. Se ele recebe energia, se fica grandão e salta para fora, se ele perder energia, o núcleo chupa ele. Não vai bater, mas vai se aproximar. Então, ó, se ele perde energia, e ele vai perder em pacotes, cada vez que ele perde o suficiente, ele se aproxima do núcleo. E se ele ganha energia, correto? Perdão, daí estava no outro. Aqui só está explicando. Ele estava aqui, perde energia, vem para cá. Vocês quase não dá para enxergar, mas tem um nível aqui. Sempre tem que ser o degrau inteiro. Entenderam, né? Correto? Pois bem, olha só. Então, ó, a diferença de energia entre aqui e aqui, se ele receber, ele salta daqui para cá. Se essa diferença, aqui é 4, aqui é 1, ele recebeu 3, ele salta. Ele perdeu 3, ele volta. Entenderam? Por que será que às vezes a gente se sente mal, né? E aí eu faço uma reflexão, medito um pouquinho, me energizo e melhoro. Pararam para pensar nisso? Esse é o salto quântico. O salto quântico é tu potencializar as tuas moléculas. Pessoal, falava na palestrinha que estava aparecendo embaixo, deve lembrar. Quando tu pensa, tu vais... Primeiro, quem pensa não é a mente. Quem pensa é o espírito. Por isso que eu consigo, inclusive, lembrar do sonho quando eu estou desprendido do meu corpo físico e estou viajando lá no astral e volto graças ao cordão de prata que a gente tem de ligação. Correto? Eu não me lembro. Eu sou um cara não privilegiado, mas eu me lembro muito pouco dos meus sonhos. Eu me lembro dos pesadelos, esse eu me lembro. Né? Mas do sonho eu não me lembro pouco. Mas quem está pensando está lá. Quem pensa é teu espírito. O teu espírito está todo aqui. Significa dizer que cada vez que tu faz um bom pensamento, antes dele sair da tua cabeça, antes dessa energia que tu produziu sair da tua cabeça através da onda eletromagnética do teu pensamento, que conduz como a luz conduz, como o micro-ondas conduz, antes disso, tu vai viralizar, vai largar um vírus em todas as tuas moléculas. Da pontinha da unha do pé à ponta do último cabelo. Tudo. Tu vai, na verdade, fazer com que essas moléculas todas se potencializem, conforme tu está pensando. O teu pensamento faz isso. Vocês já viram uma pessoa em depressão alegre? Não. Por que será? Ele só cede energia. Ele só cede energia. Correto? Ele só faz as suas moléculas se aproximarem, os seus elétrons se aproximarem dos núcleos. Vamos um pouquinho mais longe. Olha só que loucura. Às vezes as imagens falam por si, né? Tchê, tu parou para pensar a responsabilidade que tu tem? Se eu pensei mal do meu amigo Rodrigo, eu vou fazer o meu pensamento de maldade chegar nele. Se o meu pensamento é de inveja, se o meu pensamento é de egoísmo, se o meu pensamento é ruim, eu vou fazer chegar o pensamento ruim nele. E pior, uma das clássicas leis do Espiritismo, ação e reação, vai voltar para mim. Tchê, e eu acho que você já, todo mundo aqui já tem uma ideia clara de que as nossas doenças surgem do espírito. As nossas doenças, elas saem para o nosso corpo físico lá do duplo etérico. Mas elas vêm da doença do espírito. E são potencializadas aonde? Aonde elas podem se manifestar.
Ela não pode se manifestar no espírito, então se manifesta na carne. Vocês já ouviram falar numa filosofia chamada Theta Healing? Sim. Descoberta por uma pesquisadora americana, ela se curou de um câncer. Nada mais é do que nós estamos falando. Agora, nós da doutrina, a gente estuda doutrina, tem vários outros segmentos que trabalham o quê? O pensamento. O teu pensamento. Tu acorda de manhã e tu faz um bom pensamento. Tu sabia que o teu pensamento, junto com a tua fé, e todos que estão aqui é porque têm fé. Nós somos cristãos, todo espírito é cristão, correto? O teu pensamento junto com a tua fé é que vai criar a harmonia ao teu redor através do quê? Da oração. Porque tu vai te conectar aos bons espíritos. Se tu tem pensamentos ruins, tu atrai maus espíritos que vão gerar maus pensamentos de novo. E essa sequência... Tchê, se tu é alcoólatra, correto? Sempre vai ter um aqui no teu ouvidinho, bebe, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber. Tu vai e bebe. Se tu é fumante, e eu sou ex-fumante, correto? Tem aquele, vai fumar. Sabe por quê? Porque o espírito não consegue beber. O espírito não consegue fumar. Mas ele consegue sentir o cheiro. Então ele quer que tu beba, porque daí ele sente o cheiro. E se contenta com isso. Tem teorias clássicas sobre essa questão. Então acredite na tua energia mental. Você sabia que tem uma pesquisa indiana? O hinduísmo ele se aproxima muito da nossa doutrina. Ele nasceu muito antes. O taoísmo é de 5.000 anos antes de Cristo. Correto? E já a meditação, para harmonizar, para potencializar, para energizar as tuas moléculas, ela vem, a doutrina hinduísta prega que vem daqui. Pessoal, a gente fala muito no Egito, na iniciação de magos no Egito, a gente aprende isso na doutrina. Enquanto havia, as coisas acontecendo no Egito 3.000 anos antes de Cristo, estavam acontecendo na Índia também. Correto? Então a energia mental, passe a dar valor a ela. Isso é científico. Por isso que eu vim com toda a historinha da ciência para chegar aqui. Olha o Buda. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Santo Agostinho, ele nasceu numa família muito violenta. O pai fazia de tudo com a mãe dele. Nem vamos falar da parte física, de bater. E ele se tornou uma pessoa violenta. E durante muitos anos ele também bateu na mãe, quando a mãe se impunha para ele. Estou falando de Santo Agostinho, correto? Aos 26 anos, agora me fala um pouco a memória, mas 26 ou 28 anos, ele teve a transformação através das vistas com o Senhor. E aí ele se transforma em padre, e aí ele se transforma em bispo, e aí depois ele vira santo. 26 ou 28 anos. Uma das primeiras coisas que ele fez foi correr e abraçar a mãe dele. E pedir perdão. Pelos 20 e tantos anos que ele abusou dela. E ela disse assim, como é que tu me aguentou, mãe? Daí ela disse assim, porque eu passei 26 anos rezando que tu ia te tornar essa pessoa. Então, quando a gente acredita, quando a gente potencializa o nosso pensamento e junta com a nossa fé na oração, tu tem que acreditar que a coisa vai se realizar. A teoria do Theta Healing é exatamente essa. Por isso que a mentora se curou de um câncer. E nós temos muitos exemplos de curas, pessoal. E quem vai trabalhar na apometria vai trabalhar com o quê? Com a cura. Através do quê? Do pensamento. Nos nossos grupos de apometria aqui, como a gente fala isso, né, Rodrigo? Tem aqui a Cláudia também. Como a gente fala, concentração, formar uma corrente energética forte, porque aquele que está doutrinando, ele está despendendo da energia dele e captando a energia do meio para jogar na sua doutrinação, até porque ele quer os bons espíritos lhe intuindo. A gente nunca doutrina da mesma maneira, porque tem as intuições que vêm, e como é que eu ajo agora? E vem a intuição e tu sabe como agir sobre aquele espírito que está ali incorporado no médium.
os médiuns, as médiuns, elas precisam de muita energia para não serem judiadas nas incorporações. E tudo isso vem daqui da mente. A nossa mente é muito poderosa, a gente não acredita muito nela. E mais, a gente reflete muito pouco, a gente medita muito pouco, a gente mentaliza muito pouco e a gente ora muito pouco. Estou errado? Custa de manhã, eu peguei esse hábito há uns 3, 4 anos atrás, custa de manhã tu dedicar 5 minutos para ti? A gente está sempre numa correria tão atroz. Aí o que tu tem que fazer? Pô, pensa num altar sagrado qualquer, pensa numa capela, pensa numa coisa boa, correto? E vá naquele lugar, mentalmente, te conecta com Jesus Cristo, te conecta com espíritos do bem, puxa eles para ti, chama eles para conversar com eles. Exerce a tríade da oração espírita. Primeiro a gente louva, segundo a gente pede e terceiro a gente agradece. O Pai Nosso é isso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Eu estou louvando. O pão nosso de cada dia, aí eu estou pedindo e termino agradecendo, assim seja. Correto? Quanto a gente faz? Quantas vezes tu está altamente abalado no teu trabalho? Tu está vendo que tu não está bem, tu não está respirando bem, tu está sufocado. Por que tu não para? Eu digo isso para mim também, porque às vezes eu também não paro. Hoje eu estou conseguindo me dominar um pouquinho mais. Se com 60 anos eu não vou me dominar, vou me dominar quando? Quando eu morrer então, né? Correto? Então, assim, ó, no sentido de para. Respira fundo. E funciona. Tu está trocando a tua energia vital. Claro que funciona. Vai um pouco para o sol. Recebe essa luz. Correto? Recebe. Vai caminhar. Eu, às vezes, já fiz até a loucura. Como eu tenho, como eu trabalho próximo do Parque dos Macaquinhos, de em dia quente tirar meu sapato e ir lá caminhar na grama, pegar energia da terra. Tu volta outra pessoa. Por que a gente não se dá esses prazeres? Tio? Correto? E é só pensamento, é só mentalização, junto com a oração. Somos uma usina energética. Acredite nisso. Tu contamina as pessoas que estão em torno de ti. Pelas tuas atitudes. E as tuas atitudes vêm do teu pensamento. E se tu te potencializar, tu estarás energizando, podendo potencializar as pessoas junto de ti. Pela prece, aqui embaixo, ó. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes os bons pensamentos. Eu costumo, pelo amor de Deus, eu não sou absolutamente mais do que nenhum, pelo contrário, correto? Mas eu vou passar uma experiência. Eu sento de manhã, antes de sair da minha casa, primeiro eu leio alguma coisa do Evangelho, normalmente eu leio ele em sequência, uma página, não mais do que isso, uma página. Se der, às vezes não dá, bota um sonzinho de fundo. Vocês ouviram falar da frequência 432? Frequência 432 é uma frequência que realmente energiza muito, é a frequência espírita, 432, tá? Se vocês forem no YouTube, tem um monte de frequência 432, correto? Os índios praticam muito ela, aquela assim, ó, sabe? Ela é mais ou menos assim, mas também com alterações. Aí se der, eu coloco um pouquinho isso, daí sabe o que eu faço? Eu faço uma rápida reflexão, 5 minutos, pessoal, uma rápida reflexão, quais foram as atitudes que eu tive desafiadoras ontem, se é que eu tive, e como é que eu agi. Será que eu não poderia ter agido melhor? Porque eu fui impulsivo, será que eu... E se ela acontecer hoje, como é que eu vou agir? E me preparo se ela acontecer. Porque nós temos obrigação de amanhã ser melhor do que nós fomos ontem. Ou do que nós somos hoje. Obrigação, porque nós estamos aqui para evoluir. Mas a gente não vai evoluir se a gente não fizer uma análise, uma introspectiva conosco mesmo. Quantas vezes vocês conversam com vocês? A gente conversa raramente com a gente. Quantas vezes a gente conversa com os bons espíritos que levam nossa mensagem para Deus? Raramente. Eu perdi já meu pai e minha mãe, às vezes eu converso com eles. Quem passar lá perto vai achar que eu sou doido. Eles devem estar me ouvindo. Pô, nós éramos ligados por uma corrente de amor muito forte. Devem estar me ouvindo. Eu peço para eles, me ajudem nisso, me ajudem naquilo. Fortifico. Hoje eu preciso naquela reunião que me aconteça isso. Penso forte nisso. Me projeto lá na sala que vai estar a reunião.
projeto as pessoas com as quais eu vou me reunir e projeto até como é que poderiam ser minhas atitudes quando eu entrar na sala, quando eu ver as pessoas. Faz isso. É acreditar. E reze, faça uma oração, porque peça aos bons espíritos para que aquilo que tu está pensando, tu consiga fazer acontecer. Pela prática do bem e dos bons pensamentos, me cerco de bons espíritos, recebo boas e fortes energias, energizo minhas moléculas, dou o salto quântico, me imunizo para as energias das trevas, falei pouco nisso, potencializo esses bons pensamentos e contamino o meu mundo. Pela prática do bem, dos bons pensamentos, me cerco de bons espíritos, recebo boas e fortes energias, energizo minhas moléculas, dou o salto quântico, me imunizo para as energias das trevas, potencializo esses pensamentos e contamino o meu mundo. Eu faço a diferença. Eu faço a diferença. Então vou fazer a diferença. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E se tem uma coisa que a gente não cansa, e que a mente não se cansa, é de estudar. Olha as do Bohr. Se a mecânica quântica que tu acabou de ver não te assustou, então tu não entendeu nada. Que ela tem que te assustar. Pessoal, muito obrigado. Tá?